Galera, tudo bem? Hoje mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar de formação étnico-cultural do Brasil, ok? É um tema que a gente tá para falar de muita coisa, né? Nós vamos falar dos povos nativos, né? Que estão presentes no nosso território, né? A relação desses nativos com os portugueses. Nós vamos falar de outros povos que compuseram o Brasil. Vamos falar também dos europeus, vamos falar dos africanos, né? Vamos falar dos asiáticos, tá? Ok? Vocês vão perceber que a gente vai dar um foco até um pouco maior em relação aos indígenas nesse vídeo, tá? Mas a gente vai ter aqui outros vídeos no canal falando mais precisamente dos povos africanos, né, que vão compor o Brasil, né, e com mais detalhe dos povos europeus e asiáticos, tá? Ok? Então vamos dar sequência aqui, certo? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que quando a gente fala indígenas, não era um único povo, né? Com a mesma cultura, com o mesmo costume, com a mesma língua, esquece isso, tá? Você vai ter culturas totalmente diferentes, falavam línguas diferentes, muitas vezes não tinham boas relações, tá? Tinham tradições diferentes, então não era um povo único, tá? A gente vai ter dois grandes grupos que a gente vai chamar de troncos étnico-linguísticos, que são os Tupi-Guarani e os Macro-Geis, ok? Os Tupis-Guaranis, eles vão viver basicamente, né, no litoral, beleza? Esse grande grupo que a gente pode dividir em dois, eles vão viver basicamente no litoral. Os Guaranis vão pegar da região sul do Brasil, deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, né? E não só a região sul, mas eles iam até o Paraguai, né? Por isso que o Paraguai tem lá a moeda Guarani, né? Eles falam a língua também Guarani, né? Preservam essa cultura, porque o povo Guarani, ele é sul do Brasil, Paraguai, ali parte da Argentina e até ali a região sul de São Paulo, na região de Cananéia, tá? No litoral sul de São Paulo. Já os tupis pegavam ali do que é hoje a cidade de Guape, em São Paulo, até o Ceará, beleza? Isso vão ser os tupis que vão ter o primeiro contato com os portugueses, tá? Um ponto importante aqui, gente, é o seguinte: a gente não tinha um império, não tinha rei, não tinha uma unidade política como os astecas e os incas se organizavam nessa formação de cidades complexas, como eram dos maias, que você também não tinha aqui, tá? Não tinha. Como é que era essa organização? Vou até falar um pouquinho para vocês aqui, ó. Os tupis guaranis, eles se subdividiam em aldeias, por exemplo, né? E aí dentro desse grande grupo tupi-guarani você vai ter diversas etnias. Muitas vezes eles eram até aliados entre si ou entravam em conflitos, certo? Ok? E então a gente vai falar como é que era essa organização política, que não eram de cidades complexas, não era de um império, não era uma unidade política como os astecas, os incas e até os maias se organizavam, tá? Só mostrar uma coisinha para vocês aqui, cadê? Aqui as imagens, né? A imagem abaixo é ali de uma tribo tupi-guarani acima dos macro-geis, né? Certo? Né? O termo tupi, pelo que a gente acha aí na historiografia, né? Significa o povo, o pai supremo, né? O Guarani já significa o povo guerreiro, tá? Certo? E aí voltando nessa questão da organização, né, as lideranças que você tinha, por exemplo, dentro do grande grupo Tupi-Guarani, você tinha o cacique, ele vai liderar, liderava as tarefas na aldeia, né, o que se tinha que fazer. Então era o cacique que fazia essa organização, quem vai fazer o que, né, hoje de atividade, né, dentro da aldeia. O pajé era o curandeiro, então era o cara, o médico, né? É o cara que tinha o conhecimento de uma medicina mais artesanal ali, né? Ele também era o religioso, então fazia ali, pregava também sobre as religiões, as diversas religiões ali que os nativos seguiam, né? Eles tinham uma ligação muito grande com a natureza, né? Esses nativos. Então, os seus deuses sempre eram uma representação da natureza, tá certo? Então, é como se tivesse Deus presente na natureza. Então, por exemplo, se você desmata, se você destrói a natureza, é como se estivesse destruindo a Deus. Então, as religiões que os nativos seguiam ali, só que eu não posso dizer esse termo religião, né, estava muito ligado à natureza,
né? Deus está presente na natureza, certo? Ou melhor, muitas vezes até os deuses, né? Muitas vezes tinham uma visão até politeísta. Eles trabalhavam comunitariamente, né? No caso ainda falando dos tupis guaranis, tá? Isso não vai ser muito diferente dos macro-Gs. Então você tinha uma organização, até mesmo uma divisão sexual do trabalho, né? As mulheres geralmente cuidavam das aldeias, cuidavam dos filhos, também trabalhavam com agricultura, né? E os homens saíam para caça, né? Para coleta, né? De frutos, para pesca, tá? Isso que é mais destinado aos homens, ok? Eu até boto ali na casa da agricultura, os guaranis, eles usavam muito milho, né? Comiam muito milho, então você vai ter um destaque ali para a produção do milho na agricultura. Já os macro-Gs, eles ocupavam mais o interior, como eu mostrei no mapa. Pegava mais a área do cerrado, domínio da caatinga, uma área até mais seca, não é à toa que eles viviam até em margem dos rios para ter acesso à água, né? E eles viviam como nômades e sedentários, então viviam migrando e às vezes se sedentarizavam, né? Se fixavam em alguns lugares, viviam da caça, da coleta. Quando se sedentarizavam, viviam também da agricultura. A gente chama isso de uma economia binomial, né? Então viviam de uma caça, uma coleta da agricultura, mas claro ali dependendo do momento, né? Se eles eram nômades ou sedentários, certo? Esses são os macro-Gs. Aqui, gente, né, a gente tem esses dois grandes grupos que a gente viu, né? Os tupis guaranis e os macro-Gs. Ainda você pode dividir os tupis guaranis, né? Então, dentro desse grande grupo tupi-guarani e dentro desse grande grupo, né, que a gente chama de tronco étnico-linguístico, que é o macro-G, existiam várias ramificações, várias etnias, né? Aqui eu trago só algumas, mas o Brasil atual tem por volta de 305 etnias dentro desses dois grandes grupos. Então, olha a diversidade. Falam língua diferente, têm comportamento diferente, tem tradições diferentes, né? Então a gente não pode falar, isso aqui é índio, acabou. Você não sabe nem como é que é a cultura desse cara, como eles se comportam, né? Você já teve até algumas tribos no passado que tinham um viés canibalista, certo? Então olha a diversidade que você tem dentro desse grande grupo que a gente costuma generalizar e chamar, é índio. Ainda chama de uma forma equivocada o termo índio, né? A gente vai falar aqui de onde surge o termo índio. Beleza? Tranquilo isso aí? E aí por que o nome é índio, né? Vai ser um equívoco do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, cara, ele não vai ter uma vida muito fácil não, tá? Os espanhóis vão ficar devendo a ele. Não vão pagar depois dele que vai tentar fazer a rota para chegar às Índias, né? Contornando, né, o planeta. E aí você pensa também nesse período que Cristóvão Colombo vai chegar ali, né? 1492, ainda século XV, né? Acreditava-se na terra plana, em monstros marinhos. Então esse cara era louco. Como assim vai fazer? Vai fazer a volta, vai dar a volta ao mundo e chegar às Índias? Isso é louco, cara, né? Mas Cristóvão Colombo foi lá, tentou, foi a mão dos espanhóis, né? Ele vai levar essa ideia também para os portugueses não vão falar, não, isso tem nada a ver, como assim, isso vai volta a terra para chegar às Índias, né? Mas não vai chegar às Índias, né? Ele vai chegar na região ali das Bahamas e Cuba, né? O que é hoje Bahamas, o que é hoje o país ali, né? Cuba, vai chegar na América Central, mas ele vai achar que tinha chegado nas Índias, né? Por isso que ele começa a chamar os nativos daquela região de índios, né? Se vocês pararem para pensar, onde vem esse termo, né? Índio ou indiano? Quando a gente fala assim, a região das Índias, né? O que é hoje a Índia, o que é hoje o Paquistão, né? Bangladesh, né? Ali eram povos que viviam próximo ao chamado Rio Indo. Por isso o termo indiano, porque era o povo que vivia próximo ao Rio Indo. Então a região das Índias, né? E ainda assim o Cristóvão Colombo erra, né? Porque ele, em vez de chamar até os caras de indianos, vai chamar de índios, né? São os índios, porque eles vivem na região das Índias, né? Próximo ao Rio Indo, né? Então erra duas vezes o Cristóvão Colombo, será que é isso? Né? Então vai ser um equívoco do Cristóvão Colombo. Ele vai chamar os nativos da região das Bahamas de índios. Isso, né, com o tempo se generaliza esse termo, mas é um termo totalmente incorreto. O ideal é você chamar de povo indígena, indígena é nativo, né, é nativo do lugar, ou chamar de povos originários, né? Também utilizam o termo aqui de povos pré-colombianos e viviam, né, e já estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo,
Mas o termo índio é totalmente errado, cara. Não faz nem sentido. Tem gente que ainda utiliza esse termo, né? Mas é um equívoco geográfico do Cristóvão Colombo. Ele estava em direção às Índias, mas acabou, né, dando de cara ali com as terras americanas, parando principalmente na região do Caribe, tá? Nesse momento, né, aí entre os séculos XV e XVI, você vai ter a descoberta do Brasil, na visão dos portugueses, em 1500, há uma estimativa, cara, de que existia aqui mais de 3 milhões de nativos, a maioria vivendo no litoral e a outra parte mais pelo território, né? Com o tempo, você vai ter uma migração muito grande para a região norte, até porque muitos desses nativos vão ser perseguidos pelos portugueses, você vai ter conflitos, nós vamos falar uma aqui que é a Guerra dos Tamoios, né? Conflitos entre os portugueses e os nativos, então você vai ter uma migração ao longo do tempo até para a região norte. Hoje tem 44% desses nativos, dos indígenas, na região norte. 63% deles vivem em terras demarcadas pelo Estado, isso é, são terras, né, que através, né, de lei, né, foram demarcadas e agora pertencem ao povo indígena. Nós chamamos também de terras indígenas, okay? Que eram terras que já eram deles, agora por lei, né, vai ter uma lei ali dizendo que, olha, aqui são terras indígenas e não pode ser explorado nada. A terra pertence a eles, né? A taxa de alfabetização, isso é, né, o nativo que fala português, é claro que eles também mantêm a sua língua, as suas diversas línguas, né? A taxa de alfabetização dos indígenas, com 15 anos ou mais, é de 76%, então muitos deles falam português. Mas aqueles que vivem em terras demarcadas, geralmente estão mais isolados, né, da nossa sociedade, né, geralmente vão falar até menos o português, né, vão falar a língua que eles falam, a língua nativa. Então é menor, né? 67%. Tá? Aqui é o nosso amigo Cristóvão Colombo, que teve um final de vida muito ruim, né? Os espanhóis não pagaram ele, ficou pobre, morreu cego, pegou malária, né? Ele enfrentou um furacão ali na região da América Central, que tem muitos furacões nessa porção do território. Quase pouco, quando ficou pobre, morreu de fome, né? Teve os navios, alguns ali que na sua expedição, né, inutilizados por moluscos. Então a vida do Cristóvão Colombo, ele era zoado pelos nativos, cara. Os nativos ficavam zoando o cara. Então assim, a vida do Cristóvão Colombo não foi muito legal. Lembrando que o Cristóvão não era espanhol, ele era genovês, né, uma cidade que está aí, que hoje pertence à Itália, tá? Alguns dados sobre os povos originários, isso aqui é importante, né? O Brasil chegou a abrigar cerca de 3 milhões de nativos, antes da chegada dos portugueses. Hoje a gente tem ali, segundo o IBGE 2022, 1 milhão de nativos espalhados pelo nosso território, 1.693.535. Então caiu muito. O que levou a essa queda, né, dos nativos no nosso território? Alguns fatores, né? A superioridade bélica dos portugueses, né? Por mais que os nativos utilizavam lanças, arco e flechas, né, eles geralmente colocavam veneno nas pontas das lanças, né? O Estácio de Sá, que vai fundar a cidade do Rio de Janeiro, ele morre assim, cara, né? Ele vai acho que uma lança, ele é atingido no conflito da Guerra dos Tamoios. Tempo depois ele acaba morrendo, né, por conta do veneno, tá? Então a superioridade bélica dos portugueses, né, vai ser uma vantagem, né? Os caras tinham arma enquanto os nativos tinham uma lança, arco e flecha, o que também vai levar à morte de alguns portugueses, mas a superioridade bélica era considerável. Então isso vai levar a um domínio de grandes grupos de parte desses nativos. O trabalho forçado, né? Muitos vão ser escravizados, né? Então isso também vai gerar fome, né? Eles só recebiam alimento quando os portugueses davam. E as doenças, né? As doenças trazidas pelos europeus também vai levar a uma queda. Olha esse dado aqui, ó. Em 1562, uma epidemia vitimou aqui no Brasil cerca de 30 mil nativos, né? Uma epidemia de varíola na área da Baía de Todos os Santos, que hoje a gente conhece ali como a Bahia, né? Parte do território da Bahia. A varíola registrava 11 mortes de nativos por dia no Brasil em 1563. Em 1560, olha a varíola, né? A doença está erradicada, né? Ela até quase que voltou agora recentemente aí, e levou à morte. Os nativos não tinham uma imunização dessa doença, né? Não tinham tido contato, né? Os astecas também, quando os espanhóis vão chegar lá, né, muitos vão morrer por conta dessas doenças, cara. Eles não tinham tido contato com essas doenças. Entende? Não tinha uma imunidade. Então isso vai levar a uma queda também
desses nativos, né? Muitos vão morrer ou pela superioridade bélica, trabalho forçado, que vai gerar muitas vezes a fome e as doenças trazidas pelos europeus, né? Bom, como é que era a relação, né, portugueses e indígenas? Alguns pontos até tinham relações assim, amigáveis, né, entre os portugueses e os tupiniquins, né, que faz parte do grupo tupi. Mas assim, quando os portugueses chegam aqui, a visão que eles tinham dos nativos eram selvagens. Assim, os caras estão pelados, cor diferente, olha o comportamento dele, uma língua diferente. Então eles olhavam os nativos como selvagens. E eles precisavam ser salvos pelo processo de catequização, salvos por Deus. Não é à toa que vão ver os jesuítas e vão começar a catequizar essa galera, né? Aí eles vão aprender a língua dele, né? Vão aprender. A gente vai ver como os tupis vão ter o primeiro contato, né? O grande povo tupi, que existiam várias etnias, né? Vai ter o primeiro contato com os portugueses. Eles começam a aprender também a língua tupi. Muitos dessas etnias falavam a língua tupi, então eles aprendem o tupi, né? Muitos nativos enxergavam os portugueses até como uma forma de, olha, vai ser importante esses caras chegando aqui, porque muitas tribos não se batiam, muitas etnias não se batiam, né? E aí, chegando esses portugueses, eles podiam se juntar com os portugueses, ficariam mais fortes, né, para derrotar o seu inimigo. Então, alguns nativos enxergavam nos portugueses a chance de vitória sobre as tribos inimigas, tá? Vão ter nativos que serão escravizados, e que os jesuítas, né, vão meio que proteger esses escravizados agora, dizendo que, olha, eles têm alma, eles não podem ser escravizados. Então até protegiam alguns nativos de alguns conflitos entre os nativos e os colonizadores, tá? Beleza? Você vai ter um processo de escambo que vai acontecer, né, que é a troca de mercadorias, né? Os nativos vão ter contato com o anzol a primeira vez, isso vai facilitar a pesca deles, né? Eles nunca tinham visto arma na vida, né? O espelho, eles ficam encantados com o espelho, né? Muito vai ser trocado pelos recursos naturais que estavam aqui, né? Principalmente o pau-brasil, que vai ser o primeiro a ser explorado, né, nesse momento. E, claro, infelizmente, vai ser ter contato com as doenças, né, que vai levar à morte também de muitos desses nativos. Não só a varíola, mas a gripe, tuberculose, sífilis, sarampo, só doença braba, né, que os portugueses vão trazer para cá e que vai levar à diminuição desses povos, né. Aí a gente fala um pouquinho da Guerra dos Tamoios, né, de uma forma assim mais sucinta, né. Os portugueses, os tupiniquins estavam dentro do grupo dos tupis, eles começaram a ter uma boa relação, né. Muitos portugueses se casavam com mulheres dessa etnia, né, dos tupiniquins, né. Os tupiniquins eram inimigos dos tupinambás, eles não tinham boa relação, né. Os portugueses viram nisso uma oportunidade de dominar os tupinambás. Então, olha, eu sou amigo dos tupiniquins, os tupiniquins não gostam dos tupinambás. Então os portugueses, opa, oportunidade da gente se juntar e, ó, eliminar esses caras e ficar bom para todo mundo. Vai morrer o chefe dos tupinambás, o filho dele vai assumir, e sabendo que os portugueses e os tupiniquins tinham uma boa relação e esses tupinambás não tinham relação boa com os tupiniquins, o risco de ter um conflito era muito grande. Então eles vão fazer uma coalizão com os aimorés, uma outra etnia, e os goitacás, tá? E aí eles vão formar a Confederação dos Tamoios, né? Surge esse grupo que se chama de Tamoios. E eles vão declarar guerra aos portugueses e aos tupiniquins. E aí, para melhorar a situação, vem os franceses. Os franceses já estavam tentando invadir o território brasileiro, né? Já há um tempo. Você vai ter várias expedições que os portugueses vão fazer aqui para tentar expulsar os franceses, né? Porque eles estavam de olho também no pau-brasil, cara. É uma árvore que tem uma tinta vermelha. Vermelha é uma coisa rara, né? Essa tinta vermelha de forma natural, né? Na natureza, é raríssimo, cara. Então eles estavam de olho também no pau-brasil. Então, os franceses queriam dominar aqui. Eles ficam por um tempo, tá? Vão surgir a França Antártica. Beleza? Então os portugueses, vendo que agora temos mais um problema, que são esses franceses, os franceses, vendo que os tamoios não tinham boa relação com os tupinambás e com os portugueses, os franceses vão se juntar com os tamoios. E aí de um lado vão ser os franceses e os tamoios, né? Que é a junção desses três grupos, tupiniquins,
desculpe, Tupinambás, Goitacás e Amorés, e do outro você vai ter os portugueses e os tupiniquins, né? Então, de um lado, franceses e tamoios, e do outro lado, você vai ter os portugueses e os tupiniquins, tá? Só que, durante esses conflitos, você vai ter uma epidemia de varíola, o que vai levar à redução de muitos tamoios. Muitos vão acabar morrendo por conta da doença. Isso vai enfraquecer a resistência, e aí os portugueses tupiniquins, em maioria, acabam vencendo esse conflito, a chamada Guerra dos Tamoios. E aí, a partir do final da guerra, os franceses vão ser expulsos do território. Logo depois, o Estácio de Sá, que foi mandado pelos portugueses por conta desse conflito que estava tendo aqui, vai fundar a cidade do Rio de Janeiro, né? E é com a chegada do Estácio de Sá que a guerra vai ter ali um ponto final, né? Porque é mandado mais soldados, né? Mas o Estácio de Sá morre tempo depois com uma flechada, uma lança, se não me engano, acho que é uma lança envenenada, pega nele, então ele vai acabar morrendo. Mas ele que fundou aí a cidade do Rio de Janeiro, né? Esse quadro aqui é o chamado Fim dos Tamoios, se não me engano, né? E aí eu quero comentar um pouquinho também com vocês sobre outros povos que vão compor o Brasil. Os europeus e os africanos, vou fazer um outro vídeo falando disso, com mais detalhe, né, sobre outros povos europeus que vão compor também o Brasil, e dos povos africanos até com mais detalhes, né, com aquela visão também de que não são povos únicos, são todos iguais, falam a mesma língua, não, tem uma diversidade cultural muito grande dentro desses dois grandes grupos aqui, tá? Assim como a gente viu ali um pouquinho relacionado aos nativos, né, aos indígenas, para desconstruir um pouco essa ideia de que todo mundo é igual, né, tudo é a mesma cultura, né, e não é assim. Bom, além dos portugueses, né, como povo europeu presente aqui no Brasil, a gente vai ter outros, né? Os alemães, os italianos vão chegar no século XIX, os poloneses, os ucranianos, e eles vão ficar mais ao sul do Brasil. Antes disso, você teve os franceses e os holandeses presentes no nosso território também, tentando invadir nosso território. Os franceses vão, né, invadir aqui o Rio de Janeiro e formar a França Antártica, depois no Maranhão, tá? E no caso do Maranhão, tem um ponto interessante, que os franceses vão se juntar com os Tremembés, né? Um outro povo ali, Tupi, que vai estar presente na região ali que a gente conhece hoje como Maranhão. Os holandeses invadem Pernambuco, depois tenta a Bahia. Então a gente vai ter outros povos europeus presentes aqui, tá? E claro, a população negra, né, vindo do continente africano de forma forçada, né, um processo de diáspora africana que a gente chama, né, que é você dispersar um grande grupo de pessoas de um ponto a outro né, de um ponto a outro de um território, né? E o Brasil foi o país da América, né, e nesse momento ainda não era país, né, uma colônia, né, mas dentre os países da América foi o que mais recebeu africanos que foram escravizados aqui, né? 4 milhões, a gente tem um todo de 10 milhões de africanos que foram escravizados na América, 4 milhões no Brasil, tá? 4 milhões no Brasil. Aqui algumas rotas, né? Você vai ter dois grandes grupos que vêm para o Brasil, os sudaneses, tá? Muitos eram de região islâmica, letrados, inteligentíssimos, né? E os bantus, né? Os bantus, comparados aos sudaneses, os bantus não eram tão letrados assim, né, e tudo mais. Mas esses são os dois grandes grupos que vão ser levados para a América como um todo, e principalmente para o Brasil, tá? Muitos sudaneses vão para a Bahia. Lá na frente do século XIX você vai ter a revolta dos malês, né, que eram um povo, né, dentro do grupo dos sudaneses, e que eram letrados, cultuavam a fé islâmica, e eles vão se revoltar contra os portugueses, tá? Beleza? Aqui olha a diversidade também do continente africano, né? Porque aqui a gente vê dois grandes grupos, né? Os sudaneses e os bantus. Dentro desses dois grandes grupos aqui, você também tinha etnias com comportamentos totalmente diferentes. Então isso aqui é um mapa da África respeitando as questões étnicas, linguísticas e culturais, que mudou completamente no século XIX, quando
os europeus chegam e começam a partilhar o continente africano, desrespeitando totalmente as diferenças étnicas, linguísticas e culturais ali. Né? Isso aqui é um mapa que um colega meu postou e muito legal, né? Mostrando um mapa da África muito mais complexo, né? E aí, por 3 séculos, os negros que eram trazidos forçadamente para o Brasil, né, até a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, quando essa lei vai acabar com o tráfico dessas pessoas para o Brasil. Né? Mas por 3 séculos, essa população foi trazida forçadamente para o Brasil. Tá? A lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela acaba com esse tráfico dessas pessoas para o Brasil, certo? Mas ainda assim vai continuar de forma mais clandestina ainda, porque já era clandestino, você traficando pessoas, né? Trazendo essas pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, tá? Beleza? Isso que eu já comentei, né? A maior parte dos africanos trazidos para o Brasil era originário da costa leste e oeste, vindo ou da etnia banto ou sudanesa, tá? E a gente tem que lembrar, né, do mito das 3 raças. Acreditou-se por muito tempo que a gente só foi composto pelos portugueses, pelos africanos e os indígenas, né, ignorando também a diversidade cultural e étnica e linguística dos indígenas, que a gente viu que eles são bem diversos, e também ignorando a diversidade entre os povos africanos, que muitas vezes eram inimigos entre si, falavam línguas totalmente diferentes, cultuavam religiões diferentes, né? Enquanto você tinha ali os sudaneses cultuando uma fé islâmica, você tinha os bantos cultuando religiões mais nativas ali do continente africano. Então há uma diferença, não é todo mundo era igual. Vai ter até uma dificuldade, muitas vezes, entre eles para falar, quando eles vêm para o Brasil de forma forçada, para falar entre eles, porque falavam línguas diferentes. Entendeu? Então, o mito das 3 raças colocavam portugueses, esquecendo os outros povos europeus que compuseram o Brasil, colocava os nativos como se todos fizessem uma parte de uma só etnia, como se todo mundo fosse igual, e colocava os africanos também dentro de uma caixinha só. E não é isso. Né? E que esse mito das 3 raças gerou uma democracia racial, todo mundo convivendo bem. E a gente viu que não, né? E até hoje não é assim. Até hoje não é assim. Né? A democracia racial não existe no Brasil. O Brasil tem racismo pra caramba, estrutural, presente na nossa sociedade. E essa mistura desses 3 grandes grupos não gerou democracia racial nenhuma. Muito pelo contrário. Né? Deveria, né? Deveria. Nós somos um país muito diverso. Mas não gerou. E a gente está chegando no final. A migração, ela vai gerar essa diversidade étnico-racial do Brasil. Vai. Bastante. A gente vai receber, além dos portugueses, né? Vamos dizer, os espanhóis aqui, os franceses, os holandeses. A gente continua recebendo outros povos que são muito bem-vindos aqui. Que muitos vieram para trabalhar, para ajudar na economia brasileira. Né? A gente vai ter aqui povos asiáticos, né? Os japoneses chegam no começo do século XX. A gente vai ter os chineses, os árabes também, já no centro do século XIX e XX, chegando aqui, os judeus. Hoje a gente recebe muitos dos países vizinhos aqui, os bolivianos, os peruanos, os haitianos, os venezuelanos, muitos procurando emprego, porque o Brasil é a maior economia da América Latina. Certo? A gente vai ter alguns fatores entre os séculos XIX, XX e XXI, no nosso século atual, que vão fazer muitos povos virem para cá. Por exemplo, a gente vai ter a primeira e a segunda Revolução Industrial. A primeira acontece na Inglaterra, em outros países europeus, e a segunda, Estados Unidos e outros países europeus também. Muitas pessoas nesses países, principalmente na Europa, não vão conseguir empregos nas fábricas. Não vão ter melhores condições de vida com o processo de industrialização. E aí o que acontece? Essas pessoas vão sair desses países. E muitos vão procurar a América. O Brasil vai ser um país procurado. Né? E aí no século XIX você tem a proibição do tráfico de escravizados, né? De pessoas que estavam sendo escravizadas.
Muito por fatores externos, o Reino Unido vai pressionar muito isso, né? Você vai ter também muitas resistências dentro do território brasileiro para acabar com a escravidão. E aí começa a substituir essa mão de obra que estava sendo escravizada por europeus. Então muitos vão migrar para o Brasil, principalmente, para trabalhar nas fazendas. Uma outra coisa que foi muito forte no Brasil e na América como um todo, e a gente pode até falar no mundo, no século XIX, foi o processo de embranquecimento da população. Porque acreditava-se que um território se desenvolveria se ele fosse mais embranquecido, assim como os europeus se desenvolveram. Mas aí ignoram que os europeus só se desenvolveram por conta de exploração de outros territórios, cara. Por quanto tempo Portugal tirou recursos naturais daqui? Por quanto tempo os ingleses tiraram recurso natural das suas colônias na América? Esses recursos foram importantes para esses países se industrializarem, se desenvolverem bem antes dos países da América, pô. Que eram nem países, eram colônias. Depois vão se transformar em países no século XIX. E aí essa ideia de que embranquecendo a população eu vou me tornar como um país europeu foi muito forte. Na Argentina aconteceu isso. No Brasil, por que eles vão trazer os italianos e os alemães no século XIX para cá? Você estava proibindo a escravidão e o tráfico dessas pessoas da África, cara. E uma outra coisa que era muito forte era o quê? Vamos que embranquecer a população, então vamos trazer os brancos para cá. Muitos desses, italianos, alemães, aí vão vir os poloneses, os ucranianos também, né? Vão ficar mais ao sul do Brasil e São Paulo, região com clima mais frio, porque eles estavam acostumados mais com o clima frio. Muitos desses italianos e alemães vão para a Argentina, vão para o Uruguai, vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos. Certo? E aí mais à frente, você tem a Primeira Guerra, 1914-1918, você tem a Segunda Guerra Mundial, a América continua recebendo gente, principalmente o Brasil. Então aqui eu falei vários fatores para vocês que vão levar o quê? Muitos europeus, asiáticos também, né? Virem para o Brasil e para a América. Hoje, a gente recebe muitos bolivianos, peruanos, haitianos, venezuelanos, até de outros países aqui da América Latina, muito por conta da proximidade cultural, de emprego, procurar emprego no Brasil, que o brasileiro é mais receptivo, porque tem maior economia da América Latina, então chama atenção. Quando esse cara não tenta ir para os Estados Unidos e Canadá, ele tenta ir para o Brasil. Entende? Ok, gente. Aqui só mostrando o mapa, né, negócio da distribuição espacial dos diferentes grupos étnico-raciais e culturais no Brasil, né? A população ao norte, né, é mais descendente ali dos nativos, né? A população da cor parda, né, que é colocada ali no IBGE. Ao sul você tem mais brancos, né, 72% da população. Na Bahia ali, ó, mais de 22% da população preta, né? Quando a gente fala população negra, né, pretos e pardos, então a população preta dentro do grupo da população negra, né, 22% na Bahia, né? Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Minas Gerais, é a região onde você vai encontrar boa parte da população negra no Brasil, né, pretos e pardos. O Brasil tem 52% da população negra, pretos e pardos, né? Olha aqui, ó. Branca 45%, pardo e preto, né, 45% e 8% população preta. Os indígenas 0,38%. Os amarelos são titulados aqueles que são descendentes de asiáticos ou asiáticos, né? Olha aqui. A maior parte da população negra, parda e preta. Indígenas mais ao norte, né? Muitos desses pardos também são descendentes de indígenas, não fazem parte da comunidade, né? Mas tem uma descendência indígena. E a população branca mais ao sul. Show de bola, gente? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? 34 minutos, a gente falou coisa pra caramba, né? Sobre a formação étnico-cultural do Brasil. Vou fazer outros vídeos sobre esse grande tema, que dá pra falar muita coisa ainda sobre povos africanos e os povos europeus também, tá? Então valeu, deixa o like de vocês, compartilha aí com os colegas, que é muita informação.